8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Seu fim de semana. Estamos de volta para fazer o bate-papo esportivo com o eclético Antônio Carmo. Salve, salve, Antônio Carmo. Boa semana para você. O que faz uma vitória do Santos de virada no Mineirão? Né? Olha ele aí no estúdio. Arrumadinho, bonito, composto, certinho. Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Bom dia aos amigos todos que nos acompanham aqui no bate-papo esportivo da Band Vale. Se puder tirar o retorno que está reverberando aqui para mim, eu agradeço. Para não ficar me ouvindo aqui. Mas legal, você aí de volta, e você no estúdio para a gente poder conversar. É isso feito, Antônio Carmo. Vamos nessa para a gente falar primeiro da Copa Paulista. Taubaté matematicamente eliminado da Copa Paulista, perdeu para Santista 2-1. São Caetano venceu o Santo André, que também está matematicamente eliminado. Ou seja, tudo definido nesse grupo. São José joga hoje com o Oeste, já é o primeiro colocado, e aí vai saber quem vai ser o segundo, o terceiro, ou o quarto, ou o oitavo, o nono, terceiro, sexto, porque depois junta tudo quando classificarem 16, meu querido Antônio Carmo. São José joga hoje fora de casa contra o Oeste. Fechando o grupo, nona rodada, como você disse, já tudo resolvido. São José é o primeiro colocado do grupo, o Santista, São Caetano e Oeste já estão classificados também, dependendo de posição, né? Depois vê o final da última rodada, que será sábado que vem. Todos os jogos serão sábado, né? Mas o time do São José quer manter aí a pegada para continuar com a bela campanha. Foi ultrapassado pelo 15 de Piracicaba, que ontem ganhou do Primavera lá em Campinas. 15 foi a 21 pontos. Então hoje o São José é o segundo colocado no geral com 19, mas um jogo a menos. Se ganhar hoje, volta a ser o primeiro colocado. Então depois é que vai se definir quem joga contra quem. Hoje, por exemplo, o São José como segundo colocado geral, né? Ele pegaria lá talvez a Francana, ou não, Guarani num grupo, ou talvez o Noroeste lá no outro grupo. Vai depender quando fechar só a primeira fase do campeonato. Bom, São José vai com o time titular completo em busca dessa vitória. O Oeste, que tinha caído de produção, recuperou-se, ganhou os 2 últimos jogos, vai dar um pouco mais de trabalho para o São José hoje à noite. E o Taubaté, a gente sabia da dificuldade que seria para conseguir ganhar da Santista, depois tentar ganhar outro jogo, se classificar, e já perdeu da Santista ontem, tomou 2-0 no primeiro tempo, diminuiu no segundo, não conseguiu empatar no final do jogo, uma confusão generalizada, 4 jogadores expulsos, 2 de cada lado, e o Taubaté se despediu da Copa Paulista até agora com uma campanha realmente muito ruim. Em 9 jogos, só 1 vitória, 4 empates, 4 derrotas, só fez 6 gols. Uma campanha para ser esquecida, como tem sido de praxe a participação do Taubaté na Copa Paulista. O time, quando tem jogado, não tem ido bem. E esse ano voltou a jogar a Copa Paulista, depois de algumas temporadas que não atuou, e foi muito mal novamente. Então agora vai ter eleição, está programada para hoje, né? Depois ver o que acontece no Taubaté. Não sei se o pessoal vai querer continuar com a mesma comissão técnica ou não. Os jogadores, obviamente, serão todos dispensados agora. E esse é um time que não dá para jogar campeonato da 2, né, Nicolini? Nem pensar nisso. Se na Copa Paulista já não foi bem, a Copa Paulista é infinitamente inferior ao Paulistão da Série A2, o Taubaté vai ter que cuidar da sua vida. Porque agora só vai voltar a jogar em janeiro do ano que vem. Então tem uma folga, a diretoria nova vai assumir e depois ver o que faz aí da vida. E o São José vai jogar de portões fechados, meu querido Antônio Carmo. Palmas para a torcida organizada, não é? Aconteceu aquela confusão depois do jogo contra o Santo André.
a delegação do time do Santo André, não é de torcida, a briga era de torcida com torcida. Aí, saindo da delegação do Santo André, passou em frente à sede de uma torcida organizada, que lá parou o ônibus, arrumou uma confusão, o Santo André filmou, reclamou, mandou para a federação, mas não fez o boletim de ocorrência, que deveria ter sido feito, porque a polícia vai e faz o seu trabalho de investigar e de pegar os vândalos, aqueles que atacaram, que fizeram a bagunça. Aí sobra para quem? Para todos os outros que não tem nada a ver com isso. Sim. Federação, na sexta-feira à tarde, através do seu Tribunal de Justiça, no meu modo de entender, de uma maneira absolutamente fora de propósito, proíbe o São José de ter torcida no seu estádio. Vai ver o que aconteceu e pune quem é que resolveu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos punir os vândalos, nada disso pode ser aceitável, mas fechar o estádio para que a torcida não prestigie o time, proíba a torcida organizada de entrar em campo, só isso, pronto, e deixa os torcedores normais assistirem o jogo. Pois bem, o São José tem alguns dias para tentar mudar isso daí, reverter lá a decisão do Tribunal de Justiça da Federação Paulista para que no sábado, então, tenha esse jogo aí com torcida. Mas acho que a federação vai pegar pesado, viu? Tô achando mesmo que sábado não vai liberar, não. Depois Prejuízo, libera também, né? Porque vai ficar o resto da vida. Prejuízo, tem sócio torcedor, muito. Tem gente que já pagou antecipado, né? Então aí o cara fala, pra que adianta eu ser sócio torcedor? Eu não posso ir no jogo, não, né? Por causa de meia dúzia de baderneiro. Sem falar... Agora, sem vamos ver se falar a que diretoria também identifica, porque acaba sabendo quem é, e pune, não deixa entrar, sei lá, faz alguma coisa, né, Antônio Carmo? A diretoria não pode fazer isso, seria uma decisão arbitrária, né? Não tem valor legal, mas tem que ver, tem que resolver. Você vê que o prejuízo é grande, os patrocinadores, né? Claro. Que estão com o Grupo Oscar, põem as suas marcas no estádio, não vai ter ninguém para ver. Então, um jogo que uma expectativa boa de público. Vamos ver se o São José consegue derrubar essa decisão do tribunal dessa semana para ter jogo sábado. Entendo eu, Nicolas, uma decisão muito pesada para o São José. E meia dúzia de vândalos estraga a vida de um clube e de uma torcida que estava indo uma média aí de 2.500 torcedores por jogo no estádio. Olha, ainda falando aqui da região, no basquete, perdemos, como diz o outro, hein? São José foi lá em Rio Claro e conheceu a primeira derrota no Paulista, Antônio Carmo. Jogo bom, né? 97 a 92, foi placar bem movimentado, os times acertando bem a mão. São José era favorito contra o Rio Claro, que não tinha vencido ainda lá no seu ginásio, mas jogou bem. São José fez um segundo tempo muito bom, mas um segundo período. Mas no terceiro período errou muito, deixou o time de Rio Claro abrir uma larga vantagem e não conseguiu se recuperar. Então agora é o seguinte, é um campeonato que tem tudo isso, é começo de temporada, está todo mundo se arrumando. Franca, por exemplo, não tem nem o Elinho Rubens no banco, ele está com a seleção brasileira que vai disputar a Copa América, e mais um ou dois jogadores. Então é muito comum isso no começo do campeonato. Então é o seguinte, ver o que tem que ser feito, o resto Marrelli arrumar lá, e quarta-feira, depois da manhã, já tem jogo. 7h30 da noite, no Teatrão, vai receber a Liga Sorocabana e vai em busca da recuperação. Vamos acompanhar, meu querido Antônio Carmo. Brasileirão, 19ª rodada, sábado, Maracanã, deu Mengão, tá voando, o Flamengo mais líder do que nunca, venceu o Mirassol por 2-1. Quem também fez bonito foi o São Paulo, se recuperando da eliminação da Copa do Brasil, venceu o Vitória 2-0 no gelado Morumbis. E no sábado à noite, nós tivemos o Internacional conseguindo uma vitória importante, mais uma derrota do Red Bull, jogando em casa, o Red Bull ladeira abaixo. Isidro Pita saiu de muletas, Antônio Carmo. Sentiu muscular, talvez fique fora aí por cerca de mais de um mês. Perde muito sem o Isidro, que é um grande centroavante, a equipe do Bragantino, e o Inter não tem nada a ver com isso, meteu 3-1. E o Botafogo descarregou o caminhão de melancia em cima do Fortaleza, 5-0. Teve ainda um 3-3, que é sempre jogo bom no clássico tricolor da Boa Terra, Bahia e Fluminense. 3-3 é jogo que ninguém pode reclamar da qualidade do jogo, certo? Pode ser São Manuelense e Urupês, é jogo bom. Terminou 3-3, teve coisa boa para acompanhar. Bom, de sábado aí, o Mirassol fez seu primeiro jogo no Maracanã em sua história, marcou um gol, deu trabalho para o Flamengo no segundo tempo, tomou 2-0, quase empatou. Mirassol foi bem o time do Mirassol, né, que disputou aí por 2 jogos seguidos contra Cariocas, ganhou do Vasco em casa, perdeu do Flamengo no Maracanã. Mas faz bela campanha, juntamente com o Flamengo, o time que menos perdeu no campeonato, acho que está com 3 derrotas o Mirassol,
e o time do técnico Rafael Guanais foi bem. Fez um bom jogo, né? Poderia ter conseguido coisa melhor. O Flamengo é o que menos perdeu no campeonato, 2 jogos, o Mirassol junto com o Palmeiras, Bahia, está lá com 3 derrotas. Mas o Flamengo que vai muito bem atuando em casa, Nicolini, não está dando espaço. Joga em casa, o Flamengo ganha. E por isso vai construindo a sua liderança isolada no Campeonato Brasileiro. Você falou do Red Bull, está muito mal, vem despencando, vamos ver lá como é que fica a situação do técnico, né? Eliminado de Copa do Brasil e só perdendo aí no Campeonato Brasileiro, caiu muito. São Paulo, uma vitória protocolar contra o Vitória, né? Precisava vencer, isso aconteceu. Do Bahia e Fluminense 3-3, um jogo cheio de alternativas. Fluminense, mesmo com um jogador a menos, chegou a fazer 3-2, depois o Bahia empatou, foi um bom jogo. E o Botafogo contra o Fortaleza. Fortaleza teve um jogador expulso aos 6 minutos do primeiro tempo. O Botafogo não quis nem saber, enfiou 5-0. Poupou, o Botafogo está, né, oscilando Fortaleza aí. Poupou também vários jogadores, porque joga na Libertadores quarta-feira. Tudo de Libertadores, isso. Mas todo mundo tem compromisso aí de Libertadores, muitos times já de Copa Sul-Americana. E aí cada um procura achar o seu espaço melhor. E o Fortaleza foi muito mal, uma goleada daquelas que não se imaginava. E o Botafogo conseguiu um grande resultado. Ele que tinha perdido no Brasileiro para o Cruzeiro no domingo passado, mas já havia se recuperado jogando a Copa do Brasil. E consegue um grande resultado para seguir adiante aí. Muito bom. Ontem, 4 jogos. Às 4 da tarde, o empate do Vasco com o Galo em São Januário, 1-1. O Palmeiras de virada venceu o Ceará 2-1. O Santos conseguiu um milagre. Eu assisti o primeiro tempo do jogo, Antônio Carmo. Era para ser 4-0 pro Cruzeiro, 5, 6. Verdade. O Brazão fez 2 ou 3 defesas que o credenciam a estar na convocação da seleção. Não vejo outro goleiro no Brasil com um time tão ruim, que trabalha tanto, que nem o Brazão, e que faz milagre quase todo jogo. Ele tá numa fase esplêndida. Ontem ele fez uma do Banks. Aquela batida de queima-roupa, ele de reflexo tirou uma bola, que até agora eu já vi os reflexos umas 10 vezes, não sei como é que ele tirou. E o Cruzeiro só fez um gol no finalzinho, 1-0. No segundo tempo, o Santos virou 2-1 com um gol no finalzinho do paraguaio Cabaleiro, que chegou lá, entrou no segundo tempo, melhorou o time e o Santos ganhou no recorde de público do ano do Mineirão. 60 mil torcedores, tava azul o Mineirão, entupido, lotado, e o Santos conseguiu uma grande vitória. Maior que essa só do Sport, que foi lá no Sul e ganhou do Grêmio 1-0. A gente já tava falando, tava chegando a hora do Sport, ô Antônio Carmo, e chegou. 1-0, o time do Sport conseguiu assim a sua primeira vitória no 17º jogo do campeonato, a maior série sem vitória da história do Campeonato Brasileiro. Que coisa, mas eu acho que ainda vai cair. Eu acho que, se não me engano, Nicolás, só por questão da gente confirmar depois, Chapecoense passou 19 jogos sem ganhar, quando caiu aí. Parece que foi. Mas nos jogos de ontem, Vasco e Atlético, o gol mais rápido do campeonato do Atlético, né? Sim. 20 segundos ali, o Gabriel Menino fez o gol. Daí o Vasco empatou e tá bom demais. Ficou nisso aí, resultado que não foi bom para os dois. O Palmeiras, com um público pequeno no estádio, torcida revoltada, reclamando, vândalos também atacando o próprio clube na madrugada de sábado para domingo, lá no CT, jogando bombas, como se isso fosse resolver, né? Então o Palmeiras deve ser punido também, né? Com portões fechados, se for nessa linha aí da Federação com São José, lá do Palmeiras então nem se fala, né? E no jogo tomou 1-0, conseguiu virar para 2-1, e o Ceará teve um gol que reclama daquele impedimento que só aqui é marcado, que eu não marcaria, mas o Abel Ferreira falou, nós tivemos isso contra o Corinthians, então hoje fomos prejudicados lá, favorecido aqui. O VAR não pode ser assim. O VAR não tem esse negócio de errei aqui, o VAR não pode errar. E aqui no Brasil erra como se, né, fosse uma brincadeira, terrível, não serve para nada. Mas o Palmeiras ganhou e precisava ganhar de virada no segundo tempo, a vitória importante para, pelo menos em termos de resultado, dar tranquilidade maior para o time trabalhar. E o Abel, que ele não vai sair mesmo, o Abel vai ficar até o final do ano, isso é uma certeza absoluta lá pelos lados do Palestra Itália. De Cruzeiro e Santos é isso que você falou, o primeiro tempo se vira 3-0 para o Cruzeiro, o jogo estava resolvido, tudo bem, né? Gabriel Brazão trabalhando demais, fazendo uma partida espetacular.
E no segundo tempo, o Cruzeiro recuou, o Santos se arrumou, dominou o jogo e merecidamente chegou à virada por 2-1. E o Cruzeiro reclama também do gol. O Santos empatou o jogo, logo depois o Caio Jorge fez um gol. Volta tudo e vai olhar se houve uma falta em cima do Zé Rafael. Colocou o pé no meio dos pés dele lá e tal, que para mim também aquilo ali não é falta. E se o juiz mandou seguir, não tem que voltar, mas faz parte do futebol brasileiro. E aí, o Santos conseguiu uma grande... O árbitro vai lá, pronto, olha, acabou. assim, O técnico já vai ali, meu parceiro lá em cima, mostrando... Aí o árbitro falou, não, você tá muito zoiudo, rapaz, deixa eu apitar o jogo, tá, o gol válido. Não, mas daí interrompeu a festa do Cruzeiro. Depois o Santos ganhou o jogo merecidamente por aquilo que fez no segundo tempo. Um resultado inesperado, até por conta de tudo aquilo que aconteceu no primeiro tempo, mas uma vitória gigantesca para o Santos sair lá da parte de baixo da tabela, já passa inclusive o Grêmio, né? Já cola no Corinthians, já fica numa situação bem melhor. Vai pegar o Vasco domingo na abertura do segundo turno no Morumbi, pode colocar 60 mil pessoas, vai estar assim o Morumbi no próximo domingo para Santos e Vasco da Gama. E o Grêmio escapou de uma goleada, Nicolinho. Quem viu o jogo sabe do que eu estou falando. Quem não viu, o placar moral do jogo foi 4-0 para o Sport, Nicolinho. Foi um massacre do Sport em cima do Grêmio, no segundo tempo principalmente. Não, ontem a diretoria, com o presidente tinha viajado, foi para a CBF, tem uma reunião agora às 10 da manhã, não mandaram embora. Por aí. Mas ele falou, se eu estiver atrapalhando, eu saio. Está atrapalhando, né? Então sai. Mas não vai deixar entregar a rapadura. Mas não está fazendo nada. O Grêmio tem um time horroroso, né? E que já ultrapassou, acredito, no mês, né? A gente tá só com dificuldade. Volta o Carmo aí pra mim, por favor. Carmo, vamos ver se o Carmo tá de volta aqui melhor agora. Eu tô aqui, não sei se estou bem ou não. Agora tá bem. Agora tá bem pra falar da vitória do Sport, a primeira, que foi por 1, é pra ser por mais, né? Por 4-0 seria o placar. 4-0 seria o placar realmente justo a favor do Sport, que mandou no segundo tempo, dominou o jogo inteiro e ganhou. E o Sport está invicto a 4 jogos, hein, Corinthians? São 3 empates e 1 vitória. Com o Daniel Paulista, a coisa vai. E a gente que fala, vai cair? Tem. Dificilmente escapa, mas tem muito jogo pela frente. E ele tem 2 jogos a menos ainda que alguns times, né? Ele tem 9 pontos. Ganhando esses 2 jogos, vai a 15, cola ali no Fortaleza, que já tem 18 jogos, no Vitória, que já tem 19 jogos, e aí vamos ficar de olho nesse Sport aí, que vai começar o segundo turno, domingo, sem fechar o primeiro, faltam 2 jogos, recebendo o São Paulo lá na Ilha do Retiro. Vamos acompanhar. Hoje fecha a rodada, Juventude e Corinthians, Antônio Carmo. Juventude na zona do rebaixamento. E o Timão, que só tem o Campeonato Brasileiro, aí a Copa do Brasil, ou seja, não joga esse meio de semana pela Libertadores, e vai com o que tem de melhor para conseguir essa vitória. Importante, hein? Não tem por que poupar, não ser jogadores que saíram machucados lá da batalha contra o Palmeiras, o Memphis, o Carrilho, mas aí tem outros jogadores também. Juventude que vai muito mal no campeonato, mas que sempre se dá bem contra o Corinthians. Tem um tabu aí, né? Tem uma boa história do Juventude contra o Corinthians jogando em Caxias do Sul. Aliás, a maior goleada que o Corinthians sofreu no Brasileirão, uma de 6-1, foi para o Juventude lá em Caxias, lá em 2004, né? É jogo em que o Corinthians também precisa de pontos, hein, Corinthians? Porque precisa dar uma subidinha na tabela, com os resultados aí, estamos estacionados em 13º lugar com 13 pontos. Vamos ver aquilo que acontece hoje lá, na fria Caxias do Sul, com certeza, hoje à noite. Gelada, né? Vacaria deu 0,4 essa madrugada, que é ali pertinho, o Altos da Serra ali, um gelo. Vai ser jogo para 7, 8 graus, é mão comprida, meu querido Antônio Carlos. Vamos acompanhar esse jogo hoje à noite lá em Caxias do Sul. É frio pra chuchu lá. Muito bom. E o Flamengo tá voando, né? Sobrando na primeira colocação, né, Antônio Carlos? Tranquilo, né? Ele sobra meio assim, meio ainda enganando, né? Porque ele tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras. Ele tem 40-36. Olha lá, um jogo a mais. Se o Palmeiras ganhar o jogo atrasado, vai a 39. Fica 1 ponto atrás. O Cruzeiro já ficou para trás. O Cruzeiro tem um jogo a mais e 3 pontos a menos. O Cruzeiro deu 2 tropeçadas em casa, né? Perdeu do Cruzeiro, perdeu do Santos e do Ceará de virada. Esses resultados tiraram o Cruzeiro da liderança. O Cruzeiro que também vai focar aí a Copa do Brasil e não tem Sul-Americano. Vai ter folga no meio de semana. Mas o Flamengo
vai se mantendo, sem dúvida alguma, é o mais arrumado time do futebol brasileiro, que joga o melhor futebol, tem um bom elenco, não por acaso lidera o campeonato. Foi eliminado da Copa do Brasil e não vai atrapalhar a vida do Flamengo na sequência do ano. Arrumando tudo aí, vai brigar diretamente para ser o campeão brasileiro e na Libertadores entra como um dos favoritos agora na fase de mata-mata. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos lá, Série B, 21ª rodada. Na sexta, Ferroviária ganhou do Amazonas 2-1. O Coritiba empatou com a Chapecoense 0-0. No sábado, o Remo ganhou do América no Independência. O América flertando com a Série C. 1-0 para o Remo. O Goiás venceu o Operário 2-1. O Volta Redonda empatou com o Novo Horizontino 0-0. Ontem o Avaí ganhou do Cuiabá 2-0 e o Atlético de Goiás do Botafogo de Ribeirão também 2-0. Hoje tem Criciúma e Atlético Paranaense, Paysandu e Vila Nova. Amanhã a rodada será fechada com CRB e Atlético. Desses jogos aí, olha, o América Mineiro colocou portões abertos, incluindo para o torcedor, e prestigiar o time contra o Remo, porque ele está vivendo um péssimo momento, não adiantou, perdeu do Remo, o Remo que cola ali no G4, está um pontinho só atrás da Chapecoense, faz grande campanha. O azulino, time do Clube do Remo, de uma das camisas mais lindas, aquele azul marinho lá do futebol do Brasil. E o Cuiabá, que perdeu 2-0 ontem para o Avaí, acabou o jogo, a diretoria do Cuiabá anunciou a demissão do técnico, o Gordiola, lá, o Guto Ferreira, foi dispensado também. Pode, beleza, valeu, segue adiante, né? Não enrolou igual o Grêmio, né? Que não mandou o Mano Menezes embora, e a torcida já queria que fizesse isso ontem. Diretoria do Cuiabá, você não precisa nem mandar o fax, antes que o Nicolino me mande o fax aqui, me dê trabalho, pronto. Guto, valeu, beleza, vamos buscar um novo treinador. O Guto também entrou num parafuso de maus serviços, né, Antônio? Ele fez aí 2 ou 3 bons aí na Série B e tal, subiu com não sei quem, mas desandou, tem, né? Uma boa história, tem, mas já tá rodado, né? A gente pega aí e vê técnicos que já parece que estão mais tempo do que estão no mercado, que já estiveram melhor, que já projetaram dirigir grandes times aí do futebol do Brasil, mas ficam numa posição intermediária. O Guto, sem dúvida alguma, é um desses aí. É isso. Vamos acompanhar. Meu querido Antônio Carmo, Série C, Caxias 1, ABC 0, Botafogo 2, Ponte Preta 1. Hoje é aniversário da Ponte Preta, hein? Segundo mais antigo clube em atividade do país. 125 anos, parabéns a Macaca, mas colheu uma derrota no Almeidão pro Botafogo lá na Paraíba sábado. O Guarani ganhou do Ipiranga 2-1. O Ituano perdeu em casa pro Confiança 2-1. O Londrina perdeu em casa pro Náutico 2-0. O Anápolis ganhou do Brusque 2-1 e o Floresta do Tombense 1-0. O Bernô foi lá na Arena Pernambuco e ganhou do Retrô 1-0. Vai bem o Bernô, caminhando classificação para a próxima fase. Série C classificam 8. Hoje termina a rodada com Itabaiana e CSA, Figueirense e Maringá. Grande vitória de São Bernardo, está no G8, está em terceiro lugar já, praticamente garantido, junto com o Caxias, com o Náutico do Era dos Anjos, veteraníssimo, e o Caxias, que é a grande atração deste campeonato até agora. Ponte Preta perdeu o seu jogo para o Botafogo da Paraíba, e tem muitos problemas lá internos, aquilo que a gente comentava, salários atrasados, a vida lá internamente na Ponte Preta não vai bem, não. A Série C ainda tem muito jogo para acontecer. O Retrô é o penúltimo colocado, subiu ano passado da Série D para a Série C, não está bem, o Guarani tenta se arrumar, o Ituano também vai para a parte mais de baixo da tabela, enfim, ainda tem alguns jogos aí para definir a situação do campeonato. Faltam 3 rodadas, né, para a gente ter os 8 classificados, alguns já estão garantidos. Na Série D, o único time paulista entre os 16 das oitavas de final é a Inter de Limeira, meu querido Antônio Carmo, que ganhou em casa ontem 2-1 do Marcílio Dias. Aliás, esse jogo foi no sábado, lá no Limeirão, e classificou-se. A Portuguesa, casa cheia, Canindé com muita gente, etc e tal. Ganhou do misto 1-0, foi para os pênaltis e nos pênaltis deu a nota. A Portuguesa começa tudo de novo ano que vem. Não sei se na Série D, tá na primeira divisão do Paulista, né? Então deve ter vaga para a Série D. Já tem vaga. Vai começar tudo de novo, mas a Portuguesa deu a nota, como o Água Santa, que perdeu para o Ceilândia 1-0. Santa Cruz passou nos pênaltis, rapaz. Nos pênaltis contra o Sergipe, jogo complicado. Da Portuguesa, Nicolino, como você diz, grande público no Canindé. A Portuguesa ganhou só de 1-0, tinha perdido de 1-0 lá em Cuiabá, e nos pênaltis
Na primeira fase, na primeira série ali das 5 cobranças, estava 3-1 para o misto, era só fazer um gol e a Portuguesa errar outro, o misto errou os 2, a Portuguesa acertou e foi para alternados. Daí a Portuguesa já errou o primeiro, o misto fez o seu gol e deixou a Lusa pelo caminho, né? A torcida ficou chateada lá, mas fazer o quê? Agora é pensar já, para também a Portuguesa esse ano, vai para o Paulistão da Série 1 e tem Série D já garantida no ano que vem por conta do trabalho no Paulistão desse ano. O Água Santa tinha empatado em casa, perdeu fora, e a Inter foi heróica, ela tomou 1-0 no começo do jogo, teve um jogador expulso, empatou ainda no primeiro tempo, e o gol da vitória foi uma cobrança de falta lá de um jogador espetacular, estilo Roberto Carlos, assim, com muita força, uma pancada intermediária, já nos acréscimos do segundo tempo, joguei ainda para os pênaltis. Ele falou, já que tem essa falta aqui, vamos arriscar. Arriscou e se deu bem, conseguiu um gol extraordinário e a Inter se classificou, fica como o único paulista aí dos que começaram a competição e vai seguir adiante. Vai jogar com o Rio Branco agora, né? Inter e Rio Branco do Espírito Santo. Isso. Primeiro jogo no Espírito Santo, segundo em Limeira, segue a campanha da Inter na tentativa de subir para a Série C. Bom demais, Antônio Carmo. Bom demais. Quer falar do João Fonseca ou não? Ele joga hoje, né? Ganhou, ele perdeu, mas ganhou. Ele estava perdendo o Foquina lá, 7-0, estava ganhando no segundo, aí o espanhol sentiu-se, deu problema, teve uma contusão, saiu do jogo, aí ele classificou-se, vai jogar hoje, né? Não sei contra quem. Vamos ver se melhora o seu jogo. Sabe por quê, Nicolás? Você pega assim no feminino, tem uma canadense com 18 anos que foi campeã em Cincinnati semana passada. Aí sim mostra, né? Ninguém chegou bem, igual o João Fonseca está chegando, mas não ganha título. Ela chegou com 18 anos, ganhou da Naomi Osaka, uma grande vitória. Entrei no circuito, uma canadense, 18 anos, jogando muito tênis. E agora o João Fonseca precisa de um título assim também para entrar definitivamente nesse rol de grandes jogadores. Por enquanto tem tido muito nome e o tênis mostrado por ele não tem sido tão suficiente assim para conseguir os grandes resultados. Então tá bom demais. Semana só tá começando, tem muita bola para rolar e a gente conta aqui. Ótima semana, Antônio Carmo. Muito obrigado, Claudio Nicolini, para você, os amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma excelente semana, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Claudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo.